quiser. A beleza da criação. Você quer passar? Não? Bora lá. Vamos orar para a gente começar o estudo? Vamos orar? Vamos orar? Vamos colocar em pé para orar? Senhor Deus, querido Jesus, Senhor, estamos aqui na sua casa, revendo, Senhor, os estudos que nós já tivemos há muito tempo atrás, outros há pouco tempo. Nos ajude, Senhor, a entrar e também colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui e também passar para outros que ainda não sabem da sua palavra. Estamos no segundo estudo hoje, nós estamos falando aqui sobre a divina criação e que o Senhor vem estar conosco, Senhor, a cada momento e que o Seu Santo Espírito também nos ajude, nos dando entendimento e também nos dê sabedoria, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. A beleza da divina criação. Então, alguém ainda lembra quando a gente começa a ter lá o estudo? Qual que é o primeiro estudo que a gente tem, gente? A Bíblia, a criação. Isso, legal. Primeiro é a Bíblia, você lembra? Que aí eles falam quantos livros foi escrito, quantos no Velho Testamento, quantos no Novo. Foi o que o pastor fez. E agora nós vamos falar sobre a beleza da criação. Então, tudo que existe na natureza expressa a ordem, beleza, exatidão e aptidão. Um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido, o perfume das flores, os pássaros, as teias de aranha, o brilho dos astros, a organização das colmeias, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por um acaso? A gente, quando vê um passarinho e vê aqueles coloridos, eu gosto muito de ver a National Geographic, né? A gente vê aqueles bichinhos com um bichinho desse tamanho, com as cores tão vivas, gente, parece que foi pintado à mão, né? Aí a gente fala assim, isso daí surgiu de uma bomba atômica, de uma explosão, de uma ameba. E essas amebas é boa, né? Um negocinho tudo tão detalhadozinho, né? Quando a gente fala dos pássaros, quando você pensa numa teia de aranha, ao serviço da aranha, né? E a gente fica vendo como a criação de Deus, como o estudo disse, um estudioso de pássaro, esse relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Um observador de pássaros disse que esse relógio que seria não tinha como funcionar sem relojoeiro. Ter manutenção, ter cuidado, né? Porque também tem aquela história que diz que Deus realmente fez o mundo e largou a mercê, né? Se você pegar e fazer uma casa, construir uma casa linda que for, não pôr ninguém dentro e deixar ela à mercê, o que acontece com ela? E ela estraga muito mais rápido do que quando tem gente dentro. Então, quer dizer, quem está lá dentro está conservando, cuidando, né? Então, como era a terra antes de ser criada? Gênesis 1, versículo 2. Então, bora lá, quem vai ler? Faz de conta que você não anda precisando, senão não quer ser tudo andava no novo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra, então, era sem forma e vazia. Para os que crêem na Bíblia, não resta dúvida nenhuma de que Deus é o Criador e Salvador. As Escrituras não se demoram em explicações científicas ou filosóficas. Declaram simplesmente que houve o início de todas as coisas e a divindade idealizou, planejou e criou tudo que existe no planeta Terra em 6 dias literais. Tudo saiu das mãos do Criador com a perfeição de uma obra acabada para ser desfrutada por criaturas com livre-arbítrio que adorariam e obedeceriam a um amorável relacionamento. Então, quer dizer, aqui
Deus fez ali a terra e tudo para que ele se relacionasse conosco, né? Diretamente ali conosco. E aí, a gente já sabe do outro restante ali. Nós vamos embora na criação aí. Como foi formado o universo? Hebreus 11, versículo 3. E Salmo, alguém vai lá para o Salmo. Salmo 33, versículos 6 e 9. Hebreus quanto? Hebreus 3, 11. Também. Salmos quanto? E Salmos 33, versículos 6 e 9. Hebreus 3:11, é isso? É. Posso ler? Hebreus 3, 11 você pode ler. E outro lê Salmos, né? Posso ler então? Vê, 3, 11. Assim, Hebreus 3, 11. assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É 3 o quê? 3, 11. Hebreus 3, desculpa. 11, 3. Ah, bom. 11, 3. Não, desculpa. Esquece aí, pergunta para os 3 vezes. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Isso, aí De tem maneira que o visível veio existir das coisas que não apareciam. E Salmos 33, o versículo 6 e o 9. Quem está aí? No Salmos. Agora, gente, eu não sei vocês, mas nessa hora aí, porque se a gente pegar e passar a gente já viu um jardim, já viu um pássaro, já viu alguma coisa, e não tem nada, não existe nada. E eu idealizo aquilo, porque Deus falava, e por exemplo, olhava assim para a terra, aqui passa a ter uma árvore frutífera, uma macieira, e nascia já macieira, com maçã e tudo, né? Para mim que nunca vi, não sabia nem que é macieira, a gente sabe porque a gente já viu a maçã. E para Jesus que criou tudo isso. Gente, imagina a pessoa, a sabedoria, a inteligência de fazer o passarinho, a macieira, a banana, o negócio, se você parar para pensar, se a gente pensar só no grosso assim, porque a gente já viu tudo pronto, a banana pronta, uma maçã, por aí. Mas se você parar para pensar em fazer cada uma coisa distinta. O mais legal é que essas plantas, elas têm a ver com o próprio corpo humano, né? Tudo é relacionado. Então, você vê lá uma noz, ela tem um outro cérebro, ela é boa para o seu trabalho, para a mente, né? Se você pegar um figo, é bom para a próstata, ele parece realmente uma próstata, então Deus criou, além de fazer de toda essa maneira, ela tem essa associação com os outros animais. Para necessidades do corpo também, né? Para necessidade do corpo, então é muito legal. Eu ia comentar justamente isso, mas em relação a um todo. Para tudo tem uma função. Aí eu falava, por que existe barata? E o rato? Mas tem um sentido que a gente não sabe o fundamento. Porque eu me assustei um dia porrada, porque estava dando. Eu acho que ele saiu de dentro da minha casa e tentou gritar, essa mulher é doida. Mas tem algumas coisas que eu acredito assim, que foram criadas, não porque, eu acho que Deus fez tudo perfeito, mas o pecado trouxe essas asquerezas, né? Essas coisas que Mas eu acho que tem função, eu acho que tem uma função que a gente não conhece. Mas então, eu vou com ela ali no pensamento que antes disso, o rato devia ser diferente, a barata podia ter se existir, e aí passou igual os animais. Não comiam ovo, né? Todos eles comiam tem outras coisas, se você olhar ervas. as pragas, se você olhar o Antigo Testamento, Deus fala que vieram pragas na terra, que vieram várias coisas. Eu não duvido que podem ter sido criações após realmente Pode ser. né, que Deus permitiu que viesse essa praga que o povo não obedeceu e deve ter vindo essas baratas, as aranhas. Então, e aí quando ele para para pensar em tudo isso, né? Como que Deus fez e tudo, quando você está do lado de uma pessoa inteligente, assim, que sabe muito, não é gostoso?
Aí você vai lá, a pessoa começa a falar, você fica não sabe. Já pensou a gente com Jesus? Tudo vai fazer. Acho que ele vai andando e vai lá falar. Falando queijo, né? Sabe? Quando fala que na Bíblia que o menino Jesus crescia em estatura e em sabedoria, que nós, na nova terra, cresceremos em estatura também, em sabedoria, vai ser a mesma. Mas só que ainda eu creio que Jesus e Deus vai ser o máximo, né? Da gente estar de uma pessoa com tanta sabedoria, A gente com tanto vai conhecer crescimento. muita coisa que a gente nem imagina ainda, que pode dar mais. Vamos passar a eternidade aprendendo. O relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. Não é verdade que os seres humanos evoluíram durante períodos de milhões de anos, porque a divindade nos fez a sua imagem e semelhança. Isso daí nós todos sabemos, né? Senão não estaríamos aqui. Então, bora lá. Quem participou do ato da criação? Gênesis 1, de 1 a 2, e depois João 1, de 1 a 3. Cadê João? Gênesis 1, de 1 a 2, e João 1, de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E João 1, de 1 a 3. Pode ler? Pode. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, bora lá. Na parte da criação, quem estava ali presente da divindade? Tá, então, Deus Pai incumbiu o Filho, né? E aí, o Filho fez junto com o Espírito Santo. Deus pegou e falou para o Filho, vai e faz. Ele estava e aí, conforme Jesus falava, o Espírito Santo de Deus já ia entrando em ação, né? Vai ser assim que vai restaurar a terra. Então, aqui está falando uma parte onde realmente a Bíblia não fala. Embora a Bíblia não use a palavra divindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios? 2 Coríntios 13, versículo 13. Mateus 28, versículo 19. 2 Coríntios é quanto? 13, 13. Primeiro quem está com Mateus 28, 19. Hã? Então tá. Eu entendi. Eu preciso do Mateus. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, aí não precisa nem falar que é trindade, né? Já tá ali. E agora, 2 Coríntios 13, 13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Então, assim, porque muitos acreditam, né, que tem denominações que acreditam que é só Cristo, outros é Deus e o Espírito Santo, é Deus e o Espírito Santo, e tem outros, a maioria, e tem outros que não acreditam nem que Jesus para eles não existe de jeito nenhum. Então, para nós aqui, não tem como ser um adventista e não acreditar na Trindade. Se for adventista e não acreditar na Trindade, não sabe nem o que está Mas fazendo. tem os pastores empregados, né? Que tem adventista anti-quirianos, que fala? Anti-quirianos. Então, Que tá surgindo. eu só acredito que ele só está no lugar errado. Porque na igreja porque adventista nós não cabe ele. Uma hora ele vai ter que sair e montar uma igrejinha como os que estão fazendo aí, né? É presbiteriano. Ele fez
Não. Ele fala que os adventistas são uma seita, né? E ele fala de diversas coisas assim, em contexto dos adventistas para provar coisas que se falam contra a gente, né? Mas na verdade quem não acredita são de Deus. Acho que existe uma mistura, né? Nessa questão. Mas acho que não é o Bernardo Flávio. O Bernardo Flávio e o Eleazar, né? Debater com nada bem na mesma altura, né? Superior, na verdade. Tem muita gente, tem pessoas que estudam tanto que acabam acreditando depois fazendo polêmica, né? Então, assim, eu acho que até o que cabe para nós, Deus deixou ali para o nosso estudo. Agora, que a lei já é especulação. Aí você começa a pegar e falar que a tua igreja é certa, não da pessoa. Nós estamos aqui o tempo todo mostrando Bíblia. Nós não estamos mostrando um segmento como uma placa de igreja. Agora, as pessoas que querem nos ferir sempre põem que a gente aceita, que aquilo. Porque quando você está no certo e a pessoa está no errado e não quer sair, ela não vai querer acreditar, né? Então ela vai pegar o tempo todo, te massacrar, te mostrar, e não sei mais o que. Outro dia, esses dias eu estava na obra lá do apartamento, e aí o cara falou bem assim, que ele vinha mexer, me dar carona, ele falou assim para mim: Tereza, você quer me dizer, se na Bíblia põe lá que Jesus transformou a água em vinho, você quer me dizer que então não era vinho, é suco de uva? Então por que a Bíblia não colocou suco de uva? Porque existem duas traduções para vinho. Aí eu peguei e falei para ele assim: então bora lá, tá? Jesus fez lá um barrilzão de vinho, e aonde tem vinho, o que tem? Festa, bagunça. Aí daqui a pouco o neguinho, a mulher do vizinho é mais gostosa, eu vou lá e pego a mulher do vizinho, pego não sei o que mais, tá todo mundo ali. E Jesus está ali também naquela bagunça. Agora fala pra mim, Jesus ia estar num ambiente desse? Se ele estava numa festa, numa boda, de casamento, né? Num casamento, com certeza Deus é um Deus de ordem, então ele não ia pegar e fazer uma coisa. No entanto, você vai lá para Provérbios, está dizendo para você: não se chegar a bebida de cor vermelha, que ela se mostra assim, se mostra assado. E também fala que os beberrões não herdarão os reinos dos céus. E aí Deus fala: agora vamos fazer a bebida para dar uma festa e todo mundo fica. Eu falei que ele é contraditório. Aí ele ficou parado, pensando. Eu falei: ó, vai estudar um pouco mais e eu estudo também do outro lado. Se você tiver certo, eu vou beber contigo e você se vira com Deus. Agora, se eu tiver certo, o que você vai fazer? Né? Então, assim, não tem o que pegar e se as pessoas falam que conhece, né? Então tem que conhecer. Como foi o processo diário da criação? Primeiro dia, Gênesis 3, 5. Não, então, desculpa, é Gênesis 1, 3 a 5. Desculpa aí, hein? Gênesis 1, 3 a 5. Disse Deus: haja luz e houve luz. Isso, muito bem. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Então, no primeiro dia, o que aconteceu? Nós tivemos a luz e o que mais que ele fez? Isso. Aí no segundo dia, Gênesis 1, de 6 a 8. Gênesis 1, de 6 a 8. E disse Deus:
no segundo dia, o que aconteceu? Deus criou o firmamento, separou as águas, né? Aí foi o mar lá para o canto, e isso, o mar e a terra. E tinha água debaixo da terra. E quando a gente abre um buraco lá, faz um poço, tem a água lá debaixo, né? Então foi isso que Deus fez. Aí no terceiro dia, Gênesis 1, de 9 a 12. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E até? Do 9 ao 12. A porção seca chamou Deus terra, e aos juntamentos de águas, mares. E viu Deus que isso tudo era bom. E disse: produza a terra ervas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então aí no terceiro dia nós tivemos a separação da terra, dos mares e a criação da vegetação, certo? Aí no quarto dia, Gênesis 1, de 13 a 19. E foi tarde e manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia e um luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã o dia 4. Muito bom. Então no dia 4, então, Luiz Cláudio, o que foi que Deus fez então no quarto dia? Então ele fez o sol, a lua e as estrelas. Isso mesmo. Agora, no quinto dia, nós vamos aí em Gênesis 1, de 20 a 23. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e foi as águas sobre as árvores sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantes produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom até o quanto? Até o 23. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e à manhã, no dia 15. Então o que Deus fez no quinto dia? As aves do céu e os peixes do mar. Isso. E os animais, né, do mar, porque foi tudo. No sexto dia, Gênesis 1, 24 a 26 e depois o 31. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis na terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã do sexto dia. É isso, já falou pro sexto dia, 31? Isso, aí
Aí depois no 31. Mas você leu do 24 a 26, depois você leu o 31? É. Não, eu não li do homem. Façamos também. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E viu Deus tudo quanto fizera, eis que tudo era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Então, aqui no sexto dia, Deus criou o animal, o homem e depois a obra-prima, somos nós mulheres, né? Você sabe que tinha que ter sempre o homem para servir de rascunho para fazer a obra-prima. É. Isso. Então, aí estamos nós aqui. Ai, deles, fala alguma coisa. Gente, aí nós vamos lá para Gênesis 1. Não, Gênesis 2, de 1 a 3. Bora lá, vamos ver que ser mais rápido. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou. Nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então aqui quando a gente lê essa parte de Gênesis, você vê que Deus conseguiu descansar porque Ele começou e terminou. Então acho que com isso é para a gente também aprender na semana. Começou um serviço, se começou um serviço na segunda, você tem até, começou no domingo, você tem a semana toda para você vir acabando com ele na quinta-feira, porque você já está com a sexta da preparação mais ou menos, já preparado, e o sétimo tá, porque muitas vezes a gente vem para a igreja e tem coisa inacabada. E as coisas inacabadas na nossa cabeça ficam o tempo todo nos perturbando. Não é? Pode ser o sábado que for. Deus começou com coisas aparentemente mais simples, né? Primeiro ele só criou a luz, uma coisa só. Depois ele fez separação. Se você for ver o sexto dia, foram umas coisas, aos meus olhos humanos, né? Mais complexas. Ele fez o homem e a mulher e a variedade de animais que existe é uma coisa impressionante. Porque tudo que ele fez aí no sexto dia, né? Você vê que uma parte, tudo ele vai falando e vai surgindo. Mas o homem não, diz que ele pegou com a própria mão, moldou, diz que cada uma das artériazinhas, nossa, o sistema digestivo, tudo isso daí foi tudo moldado. E tudo isso no sexto dia. Mas só que com certeza, ele sendo Deus, ele tem. Não, ele não existe a capacidade de fazer isso. Enquanto eu vou falando, se fosse ao contrário, se ele fizesse o homem primeiro, o homem ia passar sufoco, cadê? Está tudo escuro. A ordem dele é perfeita. Ele fez o alimento antes de quem pudesse se alimentar. Né? Não, Eu falo assim, quem duvida da capacidade de Deus nessa hora? O homem ia passar o perrengue. Não, ia ter comida, ia estar afogado, ia ter luz, isso sem dúvida. A ordem cronológica. Mas ela está falando que a quantidade de coisa que ele fez no sexto dia. No sexto, no quinto, ele vai aumentando. Primeiro ele só fez uma luz, depois ele foi fazendo árvores, depois ele fez a natureza, depois ele fez a quantidade de vasta de aves, e depois de peixes, depois ele trocou tudo que tem na terra, ele fez um dia só, e assim, ele vai aumentando, porque o poder de Deus é infinito, né? Se ele pudesse. Se fosse Mas assim, é igual que a Ângela acabou de falar, né? A nossa rotina, né? E nossa mente aqui tão finita, né? E a gente não tem como comparar. Mas eu acho que isso daqui tudo é pra gente poder aprender a começar e terminar, pra gente ter o sábado realmente de descanso. Porque muitas vezes você vem pra cá com coisa que ficou inacabada, ou uma situação que aconteceu que vai precisar de você, é coisas que você não pode ter. É a gente começar a aprender a se desligar. Isso daí, muitas vezes na caminhada cristã, cada um tem o seu tempo, né? Tem uns que já conseguem descansar literalmente, outros estão começando agora, mas é importante que a gente já tenha esse dia como separado. Como se deu a criação do homem e da mulher?
Gênesis 1, 26, 26, 27, Gênesis 1, 26, 27, depois Gênesis 2, 7 e depois de 18 a 25, de Gênesis 2 mesmo. Quem vai para o quê? Também disse, Gênesis 1 de novo, 26, Gênesis 27. 1, 26, 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos embora ali. Ele criou o que mesmo? Homem e Mulher. Ele não criou meio termo. Ele não falou que a gente poderia fazer de uma forma ou de outra. Deus criou somente homem e mulher, né? Então, assim, hoje nós temos algumas situações aonde Deus não criou. Então, aí cabe cada um, né, olhar a Bíblia e ver o que Deus criou, não que nossa mentalidade, as nossas vontades e que hoje se colocam aí, que a gente muitas vezes não tem uma criança, não pode colocar nem nome feminino nem masculino. É para ela deduzir, né? Então, hoje os pais estão aí para, não é para decidir não, já mostrar o que Deus pôs homem e pôs mulher. Se nasceu uma filha homem, eu vou pôr mulher, eu vou pôr o nome de mulher. Se nasceu um filho homem, eu vou pôr de homem. E se mais tarde ele resolveu outra coisa, aí é problema dele com Deus, né? Então é dessa forma que a gente age. Aí também, aí nós temos Gênesis 2, 7 e depois de 18 a 25. Gênesis 2, 7. Isso. E formou até onde? Gênesis 2, 7 primeiro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi perfeito, alma vivente. Tá. E agora Gênesis 2, de 18 a 25. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta agora osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem do seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Então o que nós vemos aí, né? No último dia, lá no dia 6, Deus criou, né, tanto o homem e a mulher. Isso daí, tudo ele falou. Mas agora o homem, ele falou, nos ajuntamos e criaremos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Então assim, os outros ficam perguntando, mas como que é Deus? É um ET, alguma coisa? Não, você olha para você, com certeza ele tem 2 braços, 2 pernas, olho, boca.
porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não vamos dizer que nós somos igual a Deus, mas nós temos tudo que nós temos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também tem todas, tudo, porque nós afinal somos da imagem deles, né? Então assim, não é uma coisa que a gente vai falar que é criada e fictícia, né? É um ET de Varginha, alguma coisa assim do outro mundo. Nós sabemos que o nosso Deus tem as características nossas, nós temos a dele, né? Posso te falar? Eu não consigo imaginar Deus. Não consigo. Mas assim, você não imagina. Você diz assim do seu pai, é? Hã? Você diz. Como assim? Eu não Desassociando? consigo imaginar Deus por eu imaginar Ele uma coisa muito superior. Infinito, Ele é o. Não consigo imaginar Ele. Num dos capítulos da Bíblia fala que a terra saiu de estrado dos pés dele, né? Então assim, a gente imagina, então se ele tem pé, então ele tem pé, ele já está igual nós, isso, mas ele é semelhança em nossa imagem, né? Então assim, você pode crer que é um ser gigantesco, tem mão, braço, cabeça, e ele é onisciente, onipresente, onipotente. E acho que é aí que nossa mente finita não cabe para poder estar falando, né? Porque, pode falar, mocinho. Nos evangelhos, os discípulos falam, Senhor, nós temos o Pai. O que eles respondem? Como assim vocês mostram o Pai? Vocês têm estado comigo, quem vê a mim, vê o Pai. O que ele quer dizer com isso? Somos iguais. Iguais em quê? Acho que em semelhança. Então, quando você fala criado em imagem e semelhança, você está falando em propósito de Deus. Quando Jesus vem à Terra e se torna humano, é para mostrar para você que esse ser divino, que se consegue se tornar humano como você, faz coisas que você deveria estar fazendo igual. E esse é o Pai que Jesus tenta mostrar. O propósito de Deus não é diferente do que Ele quer que você e eu sejamos na Terra. É isso. Então, mas ele não imaginar a Deus é porque a nossa mente ela não tem capacidade, ela é pequena demais para você conseguir Compreender, né? você falou, como assim ele está em todo lugar? Você pensou aonde? Na Terra? Sim. Não, eu estou pensando em universo. Ele não está aqui, só aqui, no nosso mundinho. Você tem que expandir a sua mente, que é difícil, porque ele é muito maior, ele é algo assim, extremamente grande. Só que ele se fez homem e morreu por você. E aí é onde vem todo o milagre de quem é Deus. Ninguém explica Deus. Vamos embora. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, 8 e depois 15. Isso mesmo. Que isso? Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. E o 15 também você já leu? Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Então, Deus colocou o homem ali, agora vamos para aquela situação que muitas vezes, quando um filho está na parte da adolescência, fica perguntando quem criou o trabalho, né? Você põe o filho para trabalhar, lava a louça, quem criou o trabalho? Aí você fala, foi Deus. Putz, foi inventar o trabalho. Então aqui você vê que Deus colocou o homem no jardim e lhe deu uma missão, né? Para ele cultivar, guardar e cuidar ali do jardim. Antes do né? pecado. Antes do pecado. Então assim, quem inventou o trabalho foi Deus, né? E nós temos que trabalhar porque nós temos que ter um sentido na vida de ir, vir, ter, sabe? Ter função no corpo, porque já, se você ficar ali sentado o tempo todo, daqui a pouco os seus ossos não conseguem nem ficar em pé, né? Porque você não tem musculatura, não só isso, né? E o homem tem que trabalhar a cabeça. Se a gente ficar o tempo todo naquele mundinho, não expande, né? A cabeça da gente fica naquela coisinha ali. Se eu ver todo dia o mesmo programa, estudar a mesma coisa, eu vou pensar aquele negocinho. Então, quando você sai para outros lugares, você conversa com outras pessoas, se comunica, aprende, um fala de uma situação, você fala do outro,
você depois que a sua ideia, você ajuda ela, você nem tem pensado, você fala, nossa, você calhou com o que eu precisava. Porque é bem por aí. Você sai de casa e fala assim, ó, não estou nem com vontade de sair de casa. Aí encontra uma pessoa que vai ser que a pessoa tinha a chavezinha para dar uma virada ali. Você fala, putz, o que ela falou agora para mim foi tremendo. Porque Deus sabe das nossas necessidades, né? E Ele põe a gente numa diversidade. Quando você vai trabalhar, você tem ali a pessoa que é o cagueta, né? O outro que é o comelão, o outro que gosta de fingir que trabalha, o outro que trabalha demais, o outro que é inteligente, o outro que tem que ser mandado para poder fazer, porque eu trabalho nesse meio e a gente vê todo esse pessoal aí. E você fica assim, putz, eu não acredito que aquela pessoa fez isso. E com isso tudo é aprendizado. Você vai começando a saber lidar com cada um dos tipos das pessoas, né? E a gente até muitas vezes quer ser padrão, né? Aquele ali eu não pegaria para trabalhar comigo nunca, porque esse é desse jeito, aquele daquele jeito, esse eu não gosto, esse eu gosto. Isso tudo, cada um tem sua personalidade e Deus colocou todos nós para trabalharmos e saber trabalhar também a personalidade um do outro, aprender com isso. Quanto a isso, o trabalho é benéfico, né? Para cada um de nós. Sobre que condições eles viveriam eternamente no jardim? Gênesis 2, de 15 a 17. Gênesis 2, De 15 a 17. e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, disso daí que a gente vê. A melhor coisa é seguir, né, a vontade de Deus, as orientações divinas, né? O assunto da obediência é um dos grandes temas apresentados nas Escrituras. Obedecemos a Deus porque Ele é o Criador e o Senhor, soberano do universo. Ele nos ama e quer o nosso bem. Então, foi essa a condição que eles estariam ali no Éden. Se fosse obediente, nós estaríamos até hoje, né? Eu tenho um comentário em relação a essa passagem aí. Isso aí é um alerta, eu sempre fiz o estudo bíblico com o Luiz Cláudio, né? Eu chamo sempre a atenção sobre esse ponto crucial. Obediência. Quando eu era bebezinho, ele falava assim, que a felicidade é a obediência, que obedece não apanha, que desobedece apanha. Porque eu batia mesmo. E ele já sabia que desobedece apanha. Para que a gente pudesse não ser curioso. Se a gente não fosse curioso, não existia tanta maldade no mundo. É a curiosidade. Satanás veio com um sapatinho de lã. Vim experimentar isso aqui, vinha ver isso aqui. A pior coisa é a curiosidade. E foi o que Eva fez. Se Eva tivesse seguido os planos de Deus, não saia de perto do seu marido. Ela foi sair de perto dele para quê? Foi ver a árvore bonita e desejava. Ela só, poxa, será que Deus está escondendo alguma coisa a mais que eu quero? Eu quero mais. Esse mais aí que quebra as pernas do peão. Então, e desde que a mulher, né, sai de perto do marido, eu lá, eu quero dizer assim, no sentido de Porque ela teria o poder de dizer assim, ele poderia dizer, filha, Deus disse que não. Deus fez o homem e a mulher para um dar força para o outro. Se ela pensasse em cair, não, rapaz, Deus disse que não. Não é verdade, vamos sair de perto. Olha aí, um ajudando o outro. é a síndrome de Eva, né, que é a famosa síndrome de Eva. A curiosidade. Mas diz que não que o fruto fosse desejado, não, mas sim ela queria o conhecimento. Mas a fruta era desejável aos olhos. Porque as outras frutas também não tinha nada de diferença. As árvores todas eram igual, mas o que tinha ali de diferente era Satanás na árvore, né? Conversando para que o negócio ficasse. Se a árvore fosse feia, ela ia ser um coqueiro. A árvore feia não tinha lá. E fruto lá também não era diferente. Porque a árvore do bem e do mal só era um símbolo
árvore. Entendeu? As árvores todas davam o seu fruto. Era igual você ter uma macieira, não sei qual que era a fruta ali, porque não fala, mas vamos dizer que era o limão, e o limão naquela época devia ser muito doce, né? Aí, então, embora que seja assim. Então, que fosse lá um limão maravilhoso, um abacaxi, vamos embora lá, um abacaxi. E o abacaxi está ali. Você acha que era do abacaxi diferente? Não, nessa árvore estava no abacaxi e naquela lá também estava. Mas só que nós tínhamos lá uma pessoa que era perspicaz. Ele sabia falar sério na hora certa. No entanto, a gente não fala a Bíblia em momento nenhum quanto tempo que ele ficou naquela árvore, esperando uma oportunidade. E ele sabia que ele ia ter uma única oportunidade. E ele agarrou com todos, com unhas e dentes. E hoje nós temos a oportunidade de ir para o céu. E o que nós fazemos? Né? Agarra, né, minha filha? Todos os dias pela manhã você tem a oportunidade. Quando você levanta, você sabe que você vai sair de casa, mas você não sabe se vai voltar. E que muitas vezes a gente faz na correria? Não faz nem orar, ó. E aí? Não, tem. No entanto, a Bíblia mesmo fala que muitas vezes é igual o animal, né? Que levanta. E aí é dessa forma. E se naquele dia você é ceifado, qual que está a sua situação? Então todos os dias nós temos a nossa chance. É a chance da salvação. Então, eu estou assistindo. Quem está assistindo em volta aqui? Eu ouço, mas não no mesmo horário. Eu também às vezes nem consigo, né? Hoje mesmo não deu. Mas o primeiro dia que eu volto foi o pastor Odaílson. Aí ele falou uma coisa assim. Eu assisti também. Você assistiu, né? E que ele falou assim que a gente é o tempo à frente que a gente tem que se preocupar. Isso. É o tempo que a gente tem para viver. Isso. E é porque você não sabe até que momento que você vive. Você não sabe que hora vai acabar seu tempo aqui na Terra. Igual ele até colocou, né, a gente com as preocupações com os filhos, que nós fizemos dali para trás, né? Sim. E aí ele fala, não se preocupa, vai daqui para frente. O que você pode fazer hoje? Os filhos estão grandes? Vai orar, né? Então, assim, é fazer a nossa parte. Que nem a Francis falou aquele dia, né? Pedir a Deus pela Salvação dos nossos filhos. O que ele falou? Vou pegar na frente. Então tem essa parte. Uma coisa, se alimentou, já foi. Se deu o primeiro passo, é quase impossível você. Eu vou controlar, não. Você já foi. Então, porque Deus. Porque Deus sempre fala. Então fala sobre ali Jó, homem íntegro e reto, e se desviava da aparência do mal. O que tinha aparência, ele já se desvia, foi longe. Então, a mesma coisa somos nós. E para a gente chegar nesse ponto, gente, você vai ver que gradativamente vai acontecendo. Se você ler Bíblia todos os dias, você vai se desviando. Você vai parando. Se falava coisas que não gostava de falar, vai diminuindo. Aquela pesquisa que foi feita com pessoas não cristãs. E foi dado a Bíblia e viu a diferença na vida das pessoas. Então, assim, é a palavra de Deus. E se Ele está falando para nós sermos obedientes, é que nós vamos conseguir. Mas só com Ele. Sozinhos, a gente não consegue nada. É impossível. A gente fala assim, tô namorando, eu vou ali com o namorado, aonde não deve, mas nós só vamos ficar só se beijando. Não vai, não vai. Aí tem a relação. Entendeu? E aí neguinho volta. Não, mas já foi. Então, é a tentação. Aí vai falar que a carne é fraca. E aí a carne é fraca, não. Você que foi lá A procurar. Bíblia fala, né? Para evitar a aparência do mal. Isso. Então, assim, essa questão de vigiar e orar é uma tônica na nossa vida de fato, né? Porque, assim, tudo começa aqui, na nossa mente. Então, Isso. A gente só não pode dar guarida, né? Fazer ninho. E aí, é um treinamento. A gente está aqui no treinamento. É como se fosse uma atleta, né? Você está no treinamento. Porque quando eu trabalhava, que eu saía já direto do trabalho, eu já sabia o que eu ia fazer. Hoje não. Né? Hoje não. Assim, eu preciso, falando assim, no meu caso, né? Eu preciso de uma agenda. Mas você disse que já criou uma rotina, né? Por quê? Porque assim, eu coloco, até o dia que eu fui associar com você, eu coloco
Gente, nosso estudo 2 já foi, então nós vamos orar e depois vamos ver quem vai para o estudo 3, né? Qual é o estudo? O estudo 3, vamos embora lá. Isso, é a origem do bem e do mal. Então, vamos. Então tá bom, põe um hino bem bonito para nós cantar. Eu queria passar. É no próximo? É, então no próximo almoço. No dia 1º nós vamos ter entrega, mas esse daqui não vai ser estudo, nós vamos entregar os livros. Então no último sábado do mês de abril você vai passar. Você já serve? Tá bom. Vamos, Castro, põe a mão do hino para nós. Eu vou cantar primeiro. Vai lá cantar uma música, né? Canta a música. Você vai lá, a Helena vai cantar. Vai cantar, Helena? Vai cantar, vai lá. Vem, Helena, cantar aqui. Vamos pegar o microfone para você cantar. Vai lá, Helena. Vai lá, pega no microfone. Ela vai cantar a música da criação. Pega lá. Lá embaixo. Pega. Ela vai pousar. Vai lá, Kate, canta pra Helena. Vem pra frente, Helena. Entendi. Não, ele falou que não disse nada. Canta, Helena. Canta, Helena. Não é, gente, é um estudo, é tipo um estudo uma meditação e tem experiências, né? Minha patroa deu com ele, mas não leu um dia, porque é do ano passado, ele não maravilhoso. Aí eu falei, é passado, mas a gente, lá no meu serviço, a gente está lendo meditação matinal, a gente tem esse ano, mas está lendo. Amados, enquanto ela coloca o hino lá, eu, o Elson e o Danilo, nós saímos aqui nesse quarteirão aqui, e um de lá que é o que a gente vai trabalhar aqui na praça. A gente saiu orando, tá, Marcos? Então a gente vai, não que a gente não tenha encerrado a oração lá, mas agora com a congregação toda, a gente vai se colocar de joelho, a gente vai novamente falar com Jesus para esses portões serem abertos para nós aí. Né? O que abrir, a gente se concentra, não tem pressa de sair da presença dessa pessoa que foi tocada por Deus. Tá? Como vinha falando com o Danilo, crianças abrem porta, leva seus bebês. Né? Talvez o Kenji não, porque ele não é mais novinho, né? Mas a Helena vai de mãozinha dada, devagarinho, né? A senhora leva a sua bebê também, entendeu? E assim a gente vai indo, tá? Lógico, o Cláudio é certeza que ele vai estar junto nessa missão. Não vai estar, bebê, mas tá bom. Mas então vamos ajoelhar aqui, vamos orar por isso, Deus. Porque esse ano e o outro a gente vai ter que canalizar com esses livros aqui, Deus. Bondoso Deus, nós queremos agradecê-lo por tanta bondade, amor e misericórdia, Deus. Eu, o Elson e o Danilo não andamos sozinhos. Começamos em 6, depois virou 8, porque entrou o anjo da Gabriela e a própria Gabriela. Foi substituído o anjo do Elson pelo anjo do Danilo, Deus. Nós conversamos, eu e Elson vimos algumas famílias, Deus. Vimos ali uns pintores, Deus. Mas por favor, papai, naquela casa que estava chegando aquele casal discutindo, Deus, que o Senhor, por favor, em nome de Jesus, já tenha acalmado, que o Elson já intercedemos ali, Deus, e que a semana que vem nós consigamos entregar um livro ali, Deus, chamar esse casal para vir para a tua casa, Deus. Vimos também uma caixinha de livros ali, de bilhetes, Deus. Pega a sua mensagem. O Danilo pegou uma, e é um versículo bíblico, Deus. Não sabemos quem foi a pessoa, nem sabemos se é da sua placa de igreja, Deus. Mas é um filho seu que está em outro aprisco, levando a mensagem da forma que ele sabe, Deus. E sai Mateus 31, 33, que fala das preocupações da vida, coisa que eu aprendi com o Senhor através do sermão de quarta-feira. O Senhor usou aqui a irmã Francis, Deus. Temos que ser assim, tranquilos, andar em paz, Deus. Não temos que temer esses portões maiores, fechados, totalmente lacrados, Deus. Nós temos que acreditar que o Senhor vai abrir essas portas, Deus. Os irmãos aqui estão se preparando, estão jejuando, estão orando, Deus. Não porque a gente quer se aparecer, nada disso, Deus. É que nós queremos ir embora desse lugar aqui, que o Senhor falou que aqui é amaldiçoado, papai querido.
Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Estamos nos preparando para tudo, Deus. E esse tudo nosso é se preparar para sofrer, para ser humilhado, para ser xingado e até agredido, Deus. E nós temos que aguentar calado, Deus. Por isso que o Senhor aflore cada vez mais os frutos do Espírito em cada um dos irmãos aqui dos teus filhinhos, que está em Gálatas 5:22, Deus. Que as portas que talvez sejam rebeldes com a gente não se entristeça, a gente apenas segue o caminho, fala um Deus abençoe e siga adiante, né, Deus? Porque a gente sabe que a gente vai estar mencionando o Senhor, Pai, o Deus único, formador do céu, da terra e da fonte das águas, Deus. Por favor, papai, mas torna a falar, se esse lugar é amaldiçoado, nós não temos que querer nada daqui a não ser os seus filhinhos, Deus. É assim que a gente vai conseguir apressar a tua volta, Deus. A sua profetisa fala que na época, Deus, se tivessem pego com afinco, o Senhor teria antecipado em 2, 3 anos a sua vinda, Deus. Mas o Senhor atrasa porque às vezes a falta de preparo nossa mesmo, Deus. Eu já me coloco em primeiro lugar aqui, Deus. Mais que a gente fala ainda é pouco, Deus. Não podemos perder nenhuma oportunidade de falar com nenhum filhinho seu, Deus. Estamos recapitulando aqui. Eu tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor usou a tua filhinha aqui, a irmã Teresa, no estudo da criação, Deus. Tão fácil da gente debater os evolucionistas com o primeiro verso de Gênesis 1. Só com isso ali eles vão falar a tarde inteira, o ano inteiro, e aí a gente vai perguntar, mas cadê a pessoa que criou? É tão fácil para nós, Deus. Ajude-nos, Deus. Nós vamos louvar o seu nome agora. Tenho certeza que foi muito bem recapitulado aqui no estudo da criação, os outros que nós precisamos. O Senhor viu de manhã aqui, Deus. Quantas perguntas ali. Muitos de nossa igreja não sabem responder, Deus. Tenha misericórdia, papai. Temos que estar preparados para dar a razão da nossa fé, Deus. Por favor, escute nosso clamor, nossa voz. Abençoe cada rua dessa que a gente passou e a praça. Já fizemos ali na nossa oração, com base no que vimos aqueles versos bíblicos. Vamos deixar uma pilha de livros lá também para quem queira pegar, Deus. E vai ter um ponto ali distribuindo, Deus. Mas nós vamos distribuir principalmente amor, Deus. Temos que ser amorosos, porque esse é o 11º mandamento do Senhor, está em João 13, 34 e 35. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E no 35, aí saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Temos que aprender a nos amar aqui dentro dessa igreja, para levar esse amor lá para fora, Deus. Nosso treinamento aqui não pode ser tão cheio de coisas aqui dentro da igreja. Lógico que a gente vai ser sábio, vai ser cauteloso, vai ser agir com reverência e muita aqui dentro da sua casa, cuidar com muito respeito, com muito zelo, mas nós temos que nos amar acima de todas as coisas, para a gente resplandecer esse amor ali fora, e as pessoas que entrarem aqui encontrarem esse amor, Deus. Por favor, nos capacite com o seu poder, com o seu amor. É o que pedimos e te agradecemos nessa tarde, sábado, com muito amor, em nome de Jesus. Amém. Pode pôr o hino aí, bendita.
transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é a luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Vai cantar mais uma criança agora. Não, vocês dois não cantam.
Então vamos fazer Pai Nosso para nos despedir. Vamos se colocar em pé. Oração do Pai Nosso todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feliz instante de sábado. Amém.